Mas olha, eu não entendi muito bem. Bom, você ia falar alguma Mas eu coisa? sugiro só uma mudança no título da pauta do Neymar. Qual é a mudança da pauta A do Neymar? pergunta é a seguinte: Neymar já é hexa? Interrogação. Bom, então é o seguinte, já estamos gravando É um aqui. trocadilho. É, a Nora ia falar alguma coisa, não sei se era a parte proibida, porque nós temos o proibidão, né? Temos o Não, não, proibidão era de antes tudo da um pouco. gravação mesmo, viu? Era Era o antes da proibidão. gravação, depois eu conto. É, e nós temos o É. proibidão de tudo um pouco, que é o behind the Uhum. scenes, aquilo que não vai pro ar. Nossa, vocês não imaginam quantas coisas a gente fala mal, Esse é muito, muito behind. comenta indiscrições, nós somos terríveis. Bom, primeiro uma correção, no episódio passado eu fiquei falando toda vez que era a edição 220, na verdade a edição 220 é essa. E É que com essas companhias o tempo passa voando. what a fuck edition, hein? Essa semana, olha. Bom, vamos começar pelo internacional. Eu não sei, já virou uma tradição, acho que é a saudade. Xará, vai. Essa semana eu tô ótimo de trocadilhos, né? Vai cair de Maduro ou não? O que você acha? Não, não. Essa é a mesma coisa que o impeachment do Alexandre de Moraes. Não Ah, vai acontecer. sério Assim, vamos mesmo? lá. Você fala assim, não, puta, o Trump vai mandar tropas. Se me dissesse, não, o Trump vai mandar tropas lá para coisa, aí tudo bem, mas não vai, né? Então depende Então vamos dos fazer assim. venezuelanos. Queria tentar montar um deal aqui. Vamos fazer uma apostinha aqui. Você acha que o Maduro Hum. dura mais ou menos de um ano no poder? Bom, não vai ser por pressão dos Estados Unidos, né? Que já está mais pressão impossível. A pergunta é É, óbvia. não, Vai mais ou menos de um ano no poder? não consigo apostar Não consegue isso, apostar assim, nisso? nesse timing não consigo. Você Eu fala acho que assim, um não. mês é fácil, um ano é bastante tempo, É, né? eu acho. Bom, o que eu acho eu vou falar depois. Mas então você acha que essa pressão americana não vai resultar, assim, a curtíssimo prazo, em nenhuma mudança significativa na Venezuela, mesmo com essa movimentação das embarcações da Marinha Americana? Você acha que isso é mais uma sinalização de força, tentativa de um bloqueio, pressionar o regime, Então, mas não vai ter uma é a ação mesma coisa concreta? que o Magnitsky, é a mesma coisa que o Magnitsky no Moraes, só piora. Se você não, de fato não está afim de colocar soldados aqui, qual é o ponto? Não vai acontecer. Vai. E vai chegar É, na praia e vai mandar umas balas, é isso? Que faz a é, embarcação. exato. Qual é a pressão? Qual é a pressão adicional àquilo que já está sendo feito? O cara já está sancionado de cabo a rabo, o país está sancionado de cabo a rabo, não tem mais o que fazer. Mesma coisa que Cuba. No auge da Guerra Fria, os caras tentaram derrubar o Fidel Castro, não conseguiram. Desembarcaram, tentaram desembarcar, né, na Baía dos Na Baía Porcos. dos Porcos, né, que é a base lá até hoje, né, que eles têm, Pois que é é. o Guantánamo, né? Então, assim, acho quem vai derrubar o Maduro, por isso que eu não consigo fazer essa aposta de um ano, são os próprios generais dele, em algum momento, quando ele não conseguir mais entregar aquilo que ele está entregando. Você É acha que isso. não existe a possibilidade e aí já vou estendendo a pergunta para a Nora também na sequência, a possibilidade de ter o mesmo destino, por exemplo, do Manuel Noriega, do Panamá, que foi enquadrado como um narcotraficante e levado para os Estados Unidos para ser julgado. Acho que o Panamá é menorzinho, não tem essa chance, porque com 25 milhões de dólares de cabeça prêmio, sei não, hein? Não é 50? É 50 milhões Eu de acho que dólares? subiu. Ah, é? Subiu, Acho que acho que subiu, subiu. subiu. Subiu para Ah, é 50, verdade, sim. 50 milhões. Pô, 50 milhões mais tentador ainda, né? O que Será você que acha, isso aí Nora? vale? Se os generais fizerem um conchavo lá, quatro deles, falam assim, vamos prender esse cara
12,5 para cada um, a gente resolve isso. Será que tá valendo? Eu sei Cara, não, 50 milhões não é nada, vamos lá. Para traficante de droga? Quanto dinheiro é, tinha o Pablo Escobar? não, Pablo Escobar Então, era Não é nada. incontável, né? o sujeito até Terrar, construiu um Então, presídio. o cara Ele até enterrava construiu. dinheiro, né? então, se a Bom, gente, se a Nora, gente tinha, enfim, Nora, você acha como o Xará que não dá para fazer uma aposta aí? Se vai cair, se não vai Então, cair? Acha que ele consegue no poder? não, eu até acho que eventualmente em inglês, em algum momento ele vai cair. Mas eu concordo com o Guterman que vai ser pelas mãos dos próprios venezuelanos, não de movimento nas ruas, tudo isso, porque ele simplesmente ele acaba com tudo isso. Mas eu acho que talvez se ele perder o apoio do exército, tá? O que pode ser daqui a 2, 5, 10 anos, eu não sei. Eu não estou vendo isso como iminente. E outra, você combater narcotráfico com uma embarcação que carrega Tomahawk, gente, pelo amor de Deus, né? Que é isso? O tráfico não sai em embarcações assim que você possa torpedear ou que você possa lançar mísseis desse nível. Daqui é uma demonstração de força, eu não sei. Você sabe que às vezes eu acho que deve ser tipo assim, hoje eu estou sem o que fazer, deixa eu pensar o que que eu vou fazer. Tipo a invasão de Granada, sabe? Uma coisa mais ou menos nessa linha. Tá me parecendo uma coisa assim. Esse negócio ali da Magnitsky ali, do Brasil, tudo, já encheu o saco, deixa eu ver com o que que eu posso me divertir. Tem gente que brinca com patinho na banheira, tem gente que manda porta-aviões e outros tipos de embarcações de guerra para outro país. Eu não vejo muito motivo, não. Tem uma coisa, claro, a gente sabe, tem uma questão também. O Marco Rubio é descendente de. Eu me recuso a falar latinos, tá? Latinos são os espanhóis, os italianos, os monegascos. Franceses. Ele é descendente de latino, exatamente, romenos. Ele é descendente de latino-americanos, tá? Então, ele tem uma preocupação muito grande com a América Latina. Mas assim, também, gente, quantas frentes de briga você consegue abrir ao mesmo tempo? Eu acho que em algum momento vai ter que começar a fechar o foco, sabe? Concentrar. Então vamos comprar a briga com este, e não com o 43 ao mesmo tempo. Não sei, não Bom, sei. então, Também tem uma coisa, hum, isso então me quer dizer que lembra muito aquela briga do Musk, né? Era um dia uma coisa, depois voltava para outra, tudo. Aqui também, eu acho que está um pouco assim, gente. O que que nós vamos fazer hoje? Como é que parece coisa do. Como é que chamava aquele do. O Mini-Me, lá do filme, lá do. Aquele malvado que fica congelado, sei lá quantos anos, e depois pede um resgate de, sei lá, US$ 100.000. Esqueci o coisinho assim. Bom, tá parecendo coisa. Austin Powers. Tá parecendo coisa do Austin Powers, isto, tá? Bom, então Não vejo muita. O Xará e a Nora não veem como eminente a queda do Maduro, então não cairá de Maduro. E eu quero saber o Vitor. E você, Vitor, no bolão aí, dura mais que um ano ou não? Se tiver alguém que acha que dura mais que um ano e quiser topar um almoço, como eu já sou um contumaz perdedor de Eu, almoços, eu topo. então lá vou eu perder mais um almoço pro meu amigo Vitor. É o head da felicidade. Não, mas temos que ser bem concreto. Se ele morrer de morte natural, não vale. Não, a aposta, Lá Deus habeas corpus. morrer de morte natural, vai saber. Lá na Rússia, basta você não ser amigo do Putin, a chance de você morrer de morte natural é o seguinte: Não, em um ano, Maduro Vamos sai do esclarecer. poder. Tomar chá não vale, cair da janela também não. Que É, porque mais? aí não, fica muito aberto. É sim ou não? Tá com medo? Bom, a gente pode falar aqui, não tem sim, vai. problema. Deixa o vaso ruim não quebra. Sim, É isso tá aí, então tá apostado. bom. Então, quer dizer, você acha também que, assim como o Xará e a Nora, o Maduro dura mais que um ano, é uma demonstração de força? Não mais. Às vezes os Estados Unidos está apertando um pouco, mas não haverá uma mudança iminente por conta disso. Eu acho isso. Bom, Os diferente de cinco você, relatores. diferente de você, de vocês, Data Vênus, vou abrir aqui um voto minoritário, mas de divergência, para que fique registrado nos anais da casa,
Que eu acho que não. Eu acho que essa movimentação dos Estados Unidos em relação ao Maduro, ela tem uma simbologia muito forte. Eu acho que o governo americano nunca teve tão determinado a tirar o Maduro do poder, né? A própria questão da recompensa. Eu tenho certeza que nesse momento, em território venezuelano, seguramente existe inteligência americana operando e eu acho que ele tá na reta final aí. Pode ser um pouco de torcida mesmo, possível, mas eu acho que sim. Quero E perder talvez essa aposta, hein? Quero hã? perder essa aposta com você. Quero É. perder. E não vou me surpreender se, de certa maneira, isso aí não for até algum tipo de moeda de troca em relação ao. Porque, queira ou não queira, hoje existe um alinhamento da Venezuela com a Rússia, né? De uma certa maneira, isso ajuda a Venezuela a furar as medidas, né, as sanções que os Estados Unidos impõem. E eu não duvido que isso não possa, por exemplo, estar na mesa numa negociação mais ampla e global. Pode ser viagem minha, não sei, mas é a sensação que eu tenho. Então, eu acho que ele não consegue ficar muito tempo no poder, não. E com essa cabeça. Vocês lembram daquele filme do Mel Gibson, Preço de um Resgate? Que sequestra o filho dele, pede US$ 1 milhão e oferece dois pela cabeça do sequestrador? Vai na Uhum. televisão e fala, Ah, né? Eu não vou pagar porra. US$ 1 milhão Não. pro sequestrador do meu filho, mas eu ofereço dois para quem me trouxer eles aqui. Eu acho que é um pouco essa Uhum. mecânica, e acho que tem uma chance razoável de dar certo. Eu, tudo bem, eu concordo com o Xará que quando a gente fala de narcotráfico, US$ 50 milhões talvez não fosse um valor tão significativo, mas ainda assim pode ser que na curva do tempo a gente seja um bom incentivo. Falando em ordem de grandeza, começando novamente com o Xará, eu vi um vídeo, Xará, do Flávio Dino, falando assim que ele não sabia que tinha tanto poder assim. O Flávio Dino é um orador eloquente, mas não raro ele peca pela arrogância e pela prepotência. E eu acho que dessa vez ele pecou não só pela prepotência, pela arrogância, mas também pela ignorância. Eu acho que sem pretender, ele fez ali uma confissão de ignorância do alcance das medidas das quais ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal, pode tomar, né? Querendo atribuir alguma coisa, não sei ao que, a movimentação que a gente teve no mercado financeiro, que não a tentativa dele de alguma forma blindar a amplitude da Magnitsky, pelo menos foi o entendimento geral. Eu vi que você escreveu um pouco sobre isso e que talvez tivesse tido um mal entendido. Como é que você vê esse imbróglio aí, o posicionamento do ministro? Então, assim, é um pouco o que ele próprio disse depois, né? Ele falou assim: eu não falei nada além daquilo que é o óbvio. Não tem alcance, em território nacional uma lei estrangeira. Mas não é disso que se trata, né? Não existe não existe efeito em território nacional, existe efeito em território americano. Cabe ao banco decidir se ele quer ter Comprar essa esses briga, efeitos né? em território americano. Exato. Não tem. É assim, o que ele falou é um pouco que já era o dilema. Não é que ele tomou uma decisão que mudou o cenário continua o mesmo, continua o dilema já existia. Talvez ele tenha explicitado, né, o dilema, né? Assim, putz, Até, até, talvez o pessoal não tenha entendido até distinguindo um pouco, né, o que é uma decisão de uma corte de outro país e de uma corte internacional, né? E no caso aqui, uma isso, terceira coisa que é um ato executivo do presidente americano, que não é nenhuma decisão da justiça americana e nenhuma nem decisão de uma corte é, corte né? interna, né? É um ato Exato. executivo do presidente. Mas eu acho que ele Mas, enfim, aproveitou o o fato ensejo é. para tentar, né? A tal da jabuticaba Não, do mas Flamengo. veja, a jabuticaba ela já existia, esse que é o ponto. Eu acho que não teve nenhuma novidade naquilo que ele escreveu. O dilema está colocado desde o início, né? O fato de ter explicitado numa decisão, num processo que não tem nada a ver, né? É um pouco isso. É só, olha, presta atenção, banco, vocês não entenderam ainda, eu vou explicitar isso aqui.
mas que já estava. Você imagina que ele não tivesse colocado aquilo, né? Ele não falou nada. Aí tem como é que fala? Uma multa, né, no Banco do Brasil lá fora. E o Banco do Brasil fecha a conta dele aqui, né, do Alexandre de Moraes. O STF ia ficar parado, né, não ia fazer absolutamente nada, eu duvido. É assim, primeiro que é inócuo, né, porque o Banco do Brasil pode fechar a conta de quem quiser, sempre. Então não é uma Como decisão qualquer banco, que né? depende do STF. Então é algo que não dependeria do STF. E segundo, o fato dele de ter explicitado não mudou a natureza do dilema dos bancos, acho. Por isso que eu acho que, é assim, se fez muito carnaval em cima disso que o Flávio Dino falou, mas eu não acho que tenha mudado qualitativamente o problema. Eu também concordo. Não mudou o problema, Nora, mas o que que você acha assim não só da manifestação no que diz respeito ao mérito propriamente dito, mas ao fato do ministro, não querer trazer uma conexão entre o comportamento do mercado financeiro, né, que foi bastante volátil, e o teor da decisão dele. Porque eu tenho sempre uma sensação assim, quando alguém precisa explicar alguma coisa, é porque não comunicou bem, né? De alguma forma. Claro, óbvio, Deu né? margem a alguma Isso é o princípio interpretação. básico do jornalismo, né? Não Se sei, você não tem sei que se fazer um pé de devemos, página, é, não sei se devemos cobrar isso de um ministro numa decisão, mas dado o momento, talvez fosse pelo menos prudente, né? Que aliás é o que não, aliás é o que parece que os ministros estavam esperando e pedindo do Alexandre de Moraes ingenuamente de que ele fosse um pouco mais comedido nas suas ações. Mas vamos lá. E enquanto ao Dino, então, essa fala dele sobre o mercado, eu vi de uma outra forma. Eu vi como uma ironia e um sarcasmo, assim, que realmente me incomodaram, tá? Tipo assim, não, eu não tenho esse poder de mexer, não sei o quê. Sabe aquela coisa, assim, do mercado, aquela manifestação ectoplásmica, como diz assim, pobre não come, sei lá, ações, não come pobre não come dólar, essas dólar. coisas. Exatamente. Então, assim, eu vi assim, e dessa forma me incomodou muito, tá? Eu achei que não pode ser que ele não saiba, como qualquer autoridade deveria saber, tá? E acho que ele sabe, ele foi tirar sarro de todo mundo, sabe? Isso me incomodou. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto, quanto à decisão em si, só o fato de ter feito um texto num dia e, e depois ter tido que esclarecer, olha, mas isso não vale para acordos internacionais, ok? Muitos juristas já tinham dito com o primeiro texto, falou, olha, o sujeito está falando bobagem, ele não pode ignorar acordos internacionais pré-estabelecidos. Aí ele, ops, foi mal, peraí, deixa eu esclarecer isso. Saiu aquele segundo texto. E, agora eu esqueci o que eu ia falar. Peraí, que tá na ponta da língua, já vem, já vem. Não, então era isso. E essa história dizer que eu acho assim, essa história do Flávio Dino, da soberania, não sei o quê, eu acho que a oposição está explorando muito, muito mal. Eles tinham que pegar o efeito disso daí nas vítimas de Mariana. Parece que teve um prédio também no Recife que caiu, que também estava sendo julgado lá fora. Esse eu não me lembro dos detalhes, tá? Aqui também, estava assim já na boca do caixa para o pessoal receber, e agora vai voltar atrás. Então, eu acho que a oposição está perdendo uma enorme oportunidade de lembrar a sociedade inteira: olha, sabe o que é isso daqui? Isso não vai funcionar, a Magnitsky não se aplica, não tem nada a ver, mas em compensação vai prejudicar, tá? Todas as vítimas. Gente, Mariana tem quantos anos já, né? Tá, tava para sair uma decisão, uma indenização, e agora não vai sair, né? Então, eu acho que a oposição deveria explorar um pouco mais isso, tá? Eu estou sempre. ah, uma das coisas que eu mais gostava quando eu fazia relações públicas e tudo era gerenciamento de crise, né? Adoro. Não é, entenda bem, não é desvio de comportamento meu, não é que eu gosto da crise, tá?
Eu gosto do gerenciamento e Ah, das que bom que medidas você preventivas. que bom que você Então, avisou é que bom na desvio de explicar, né? comportamento, que eu confesso que por alguns instantes eu pensei que você era tipo aquela menininha da foto lá do incêndio, né? Que é aquele meme famoso com aquela risadinha, É. né? E você, Vitor? Então, não é assim, tá? Então, só para esclarecer. Mas eu acho que estão perdendo uma enorme chance, tá, nisso. E Pronto. você, Vitor, como é que veio aí a manifestação do Flávio Dino, de alguma maneira não querendo não criar uma conexão entre a manifestação dele e a consequência disso no mercado financeiro? Ah, hipócrita. E a primeira manifestação foi simbólica. De fato, ele não, ele disse o óbvio, sim. O objetivo não era esse, como falou, né? Era só para dizer, olha, estão aqui e estão protegendo os nossos. Mais ou menos isso. Parecido com os Estados Unidos mandar lá um barquinho lá para a Venezuela. Ó, não brinca comigo não. Mais ou menos isso. Então, e se não fosse, se não, se não fosse nada, não haveria a reação que houve, né? E eu Então, acho assim, né? ele falou no dia seguinte, uma reação imediata. Então, assim, o que importa é como as pessoas entenderam, e não o que ele quis dizer. E se era uma obviedade, né? Porque a necessidade da manifestação, enfim. É, assim, tecnicamente, né? Apesar de um tudólogo renomado mundialmente e pouco modesto, mas para mim, assim, dessa história toda, o que chama sempre atenção, aliás, sempre chama atenção, né? Eu queria ter acesso assim ao noticiário de outros países, até mesmo equivalente aos nossos, né? Assim, a outros países da Série C. Eu fico sempre me perguntando assim, será que os ministros da Suprema Corte dos outros países se manifestam assim, com essa desenvoltura, com essa facilidade, a qualquer momento, por qualquer coisa, estão opinando, estão dando entrevista, estão falando pra cacete. E assim, é surpreendente, porque essa fala do Flávio Dino, essa mistura, sabe, assim, nojenta de arrogância, de prepotência. Porque quando eu digo, quando ele diz não ter todo esse poder, ele é só uma ignorância realmente do alcance de que as decisões dele podem ter, né? Ou realmente ele tendo essa noção, está fazendo ali apenas uma provocação, uma ironia. Eu sempre fico na dúvida, porque, como é comunista, né? A gente não pode confiar muito na capacidade cognitiva, assim, né? Mas eu realmente, assim, especialmente nesse momento, né, que o país está vivendo, eu acho que é um momento, assim, que demanda um certo comedimento, uma certa ponderação, né? Assim, a situação já é ruim por si só, ela não precisa desse tipo de bravata, desse tipo de coisa. Não sei, eu realmente, assim, fiquei bastante surpreso, porque é uma obviedade mesmo que a lei cada país tem a sua legislação. É uma obviedade ao quadrado, porque, na verdade, as sanções americanas é basicamente dizer o seguinte, meu filho, se você quer ser amiguinho dele, meu, você não vai ser. Né? Então você tem a listinha lá, ó, se você tem relacionamento com esse camarada aqui, ó, esquece, comigo você não vai ter. Pelo menos na primeira onda. Depois, obviamente, né, os Estados Unidos pode apertar ainda mais. Aliás, né, o segundo valor econômico, a Mastercard já cortou o cartão do Alexandre de Moraes e ofereceram ela. É Mastercard, Desculpa aí. que falaram só de uma empresa americana. Eu não Então, eu sabia também que não era sabia para Mastercard. onde, né? Porque na verdade, no começo, a notícia que foi veiculada é que o Banco do Brasil havia bloqueado. Na verdade, não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi a bandeira que bloqueou. Entendo que o Banco do Brasil ainda não se manifestou, né? Obviamente, ali que tentaram oferecer para os ministros como saída abrirem conta em cooperativas de crédito. Essas cooperativas de crédito não fazem operação de câmbio, né? E elas teriam bandeira. Mas eu fiquei sabendo que mesmo na Elo, na composição societária dela, você tem ali uma empresa americana. Então, não sei como é que vai ser. Acho que vai ser só no pré-pago Eles têm mesmo. um acordo com o Diners. Eu não sei É, exatamente como é que funciona isso, tem tá? alguma. Eu Não vi é. que algum. Então, eu não sei como é que fica isso.
Bom, vamos avançar. Chegamos à conclusão que a medida do Dino não mudou nada. Talvez tenha sido uma manifestação de espírito de corpo, mas que também não vai ter sentido. Bom, a grande notícia, na minha opinião, e a gente nem colocou na Na pauta verdade, aqui. essas manifestações são políticas. Sim, exatamente. E a Não meu tem ver, nada de é uma política. manifestação de um espírito de corpo que, na verdade, a gente pode até falar um pouco depois disso, um espírito de corpo que já parece que não é um corpo tão unido assim, né? Podemos dar uma pitacada nisso também, porque eu não, assim, tem um, diz que passarinho na muda não pia, né? E tem uma galera, ó, que não passa um fio de cabelo, né? E eu acho que o pessoal tá meio que colocando a cabeça lá do Alexandre de Moraes a prêmio. Não sei. Vamos falar um pouco disso. Eu acho que a grande notícia de ontem, em termos de resultado, não de manchete e de narrativa, não foi o vazamento da Polícia Federal, foi a derrota do governo na CPMI do Uhum. INSS. Para mim, essa é a notícia, vamos dizer assim, Dúvida. de resultado concreto, porque Uhum. o governo perdeu para sua soberba e incompetência, né? E tomou uma bola nas costas, porque assim, não é uma CPI qualquer, não é uma CPI que vai derrubar o governo, mas que vai fazer sangrar, né? Porque por mais incompetente que a oposição seja e ela se esforça nesse campo, você ter o noticiário ali, todo dia falando de roubo de velhinho, de INSS, nossa, o governo vai ter que rebolar, tendo perdido a presidência e a relatoria. Mas, de toda forma, ao final do dia, para uns como cortina de fumaça, a gente teve o vazamento da Polícia Federal de o conteúdo de conversas do Bolsonaro com Malafaia, com o filho. E aí, Xará, o que você achou aí? Tem gente que está chamando a PF de Gestapo, tem gente que está chamando a PF de patrulha familiar. O que você vê nesse vazamento aí? Vazamento que sempre aconteceu, né? Vazou na época da Lava Jato, o que tinha de vazamento era uma enormidade. A gente fazia festa, achava engraçado, tal. Agora com o Bolsonaro não pode, enfim. Faz parte da briga política, né? Não tem. É assim, funciona assim. Uma vez que você pegou o celular do cara. Por isso que o Lula nunca teve celular. Nunca teve. Uhum. Para não ter esse risco. É tudo do Lembra outro, quando a Dilma? né? Lembra quando a Dilma ligou para ele para É sempre, avisar que o é sempre um Bessias amigo. estava indo? Ligou no É Pois celular do é. sempre um amigo. Bessias, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, que isso faz parte. Sempre teve vazamento, não é o Bolsonaro, né? Então, eu acho ruim, péssimo, mas, putz, é algo No que não News, é né? novo, né? Pelo contrário, no news. E, e como é que fala? Conteúdo? Esse negócio aí do espírito de corpo em torno do Moraes vai continuar até a condenação do Bolsonaro. Esquece, antes disso não acontece nada. Antes disso, você vai continuar todo mundo na muda e tal. Colocou o Bolsonaro atrás do cilindró, aí é outra coisa. Aí, Aí cada um vai de para o fato, seu. você cada um, aí cada um vai para o seu canto. Aí eu concordo. Aí pode ser, aí o Alexandre de Moraes corre algum risco, né? Antes disso, não. E em relação ao conteúdo, Xará, das gravações, do que se disse, do que se revelou, você vê ali algo novo, alguma substância? Que assim, eu Cara, tenho assim, julgamento por parece que julgamento, tem, parece Bolsonaro. que. Pode falar, Xará. Pode falar. Não, Então, dizendo assim, parece que tem julgamento por julgamento, fala. eu acho que poderia trazer o que quer que fosse, o veredito já está dado, então não mudaria nada. Mas eu queria saber a sua impressão sobre o conteúdo. Então, parece que tinha um rascunho de um pedido de asilo político para o Milei, né? O que justificaria a prisão preventiva, né? Essa é a única coisa que eu acho diferente. O resto é fofoquinha, né? Que o outro xinga o pai, que o depois fala, tal, enfim. Diga, Nora.
Não, só em relação a isso, eu li, o governo argentino disse que nunca recebeu nenhum pedido de asilo do Bolsonaro. Então, Sim, assim, não saiu. não É que saiu, tinha não um chegou. rascunho. Então, assim, é uma. Gente, não é. Agora, de qualquer forma, gente, esse pessoal tinha que aprender um pouquinho, né? Você não bota esses planos no papel, né? Pois é, então, pois é, ou faz, né? Então, vamos fazer. Então, Claro. né? Ou Aí faz não e tem, pede você o está fazendo. asilo, não faz um Agora, rascunho e deixa o papel. é que nem o outro lá, tal da minuta do golpe. Não, porque aí você ouve o general falando, não, eu só imprimi para eu pensar. Pô, sério? Olha isso, olha o amadorismo da coisa, né? Muito quinta Então, série. assim, é muito amador demais, né? É impressionante. Por isso que tá por isso que estão aí, sei lá. Enfim, mas do ponto de vista de conteúdo, a única coisa acho que relevante é essa minuta de asilo político e o resto é só fofoquinha, né? E você, Nora, o que que achou desse vazamento aí? Concorda com o Xará que não tem nenhuma novidade, mas, e também não acrescenta muita coisa? Não, eu concordo assim. De novo, vamos, não vamos perder a perspectiva. É ilegal, tá? É um vazamento ilegal. Agora, como sempre aconteceu, para um lado ou para o outro, tá? Então, isto posto, há ilegalidades em todos os lados, tá? Primeiro ponto. Segundo, é aquilo que eu falei, tá? Esse rascunho que seria alguma coisa. Gente, eu não sei, se alguém olhar a minha mesa aqui, tá cheio de papel, de ideia que eu tive, sabe? Assim, não, agora eu tô querendo organizar minha despensa, eu tô com umas ideias de uns potes, umas coisas. Gente, não quer dizer que eu vá organizar minha despensa algum dia. Estou há anos tentando organizar. Isso só é uma mera intenção da intenção, tá? Então, segundo ponto, né? E terceiro, uma coisa que eu achei engraçado, os coleguinhas, principalmente os da Globo News, horrorizados com a linguagem chula. Nossa, esse pessoal não vê televisão? Não, e é Succession absurdo é isso, pior né? do que No Brasil, isso. ainda mais no Brasil, um país que a gente é Não, e você vê caracterizado pelos televisão, bons modos, né? não, e você vê televisão, e eu não estou nem falando de séries ou filmes estrangeiros. Succession é um horror, em termos de palavras, e absolutamente desnecessários, tá? Você vê Cidade, como é que chama aquele filme brasileiro? Cidade. Cidade de Deus? Cidade de Deus. Ó, a mesma coisa. Aquela série Dom, brasileira, fala de um rapaz viciado que sobe o morro todo dia para comprar dos traficantes. Nossa, uma linguagem assim de virgem, sabe? Então, assim, gente, vamos parar de dar bola para isso. Cara, eu pessoalmente não gosto desse tipo de linguagem, mas não dá Desculpa, para Nora, negar que desculpa. existe. Vou tentar melhorar, perdão. Desculpa, prometo que eu vou tentar melhorar. Prometo. Não, sabe o que que é minha avó? Os espanhóis sempre têm ditados. Minha avó, que aliás ela tinha ouvido da bisavó, falava como boa espanhola assim: não fale Eu vou fazer a versão moderada, tá? Mas assim, não fale palavrão, porque não falar palavrão não custa uma merda e dá um benefício da puta mãe, da puta madre, para ser exata, tá? É isso. Ô, Vitão, e você? Como vê esse vazamento, o conteúdo? Muda o rumo das investigações? Piora, melhora? Daqui 2 dias ninguém lembra mais? Eu acho que o vazamento corriqueiro, né? Sempre aconteceu, vai sempre acontecer. Não muda nada, muda as investigações. Eu acho que, de novo, ele muda a parte política, dado que vai ser amplamente divulgado, vai ser martelado. Então, na parte política, isso, na minha opinião, enfraquece a família Bolsonaro. Porque o filho vai ser taxado de estar, como já está acontecendo, brigando somente pelos interesses do pai, enfim, eles não estão pensando no Uhum. país, blá, 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 blá. Esse discurso ganha cada vez mais corpo. Você até olha o movimento aí lá, conhece, vê que houve já uma desidratação. É uma pesquisa só, uma tendência e tal, mas assim, na minha opinião, enfraquece bastante, ele vai ser usado mais politicamente do que
em investigação, isso aí já está dado, né? Vai ser 4-1, o julgamento tá, não precisava nem ter, ia poupar o tempo. Mas eu acho que politicamente, sim, gera aí um período adicional de desgaste, eu diria. Né? Depois, daqui a pouco, sai da pauta. Mas você vai criando fatos novos ou surgindo fatos novos e esse desgaste continua acontecendo, né? E é isso. Agora, temos churros, né? O tratamento de um filho para com o pai, tratamento de baixíssimo nível, né? Se a gente vê ali. E isso tira ponto. Tira. Não dá para dizer que não tira. Tira, mas é politicamente, né? Então, assim, essa brigaiada interna, Malafaia e tudo mais, acaba gerando esse buzz negativo, né? Então, não é exatamente uma questão que vai interferir em investigação, um fato novo, mas politicamente, no meu entendimento, acho que tira mais alguns pontos ali da família. É um ruído desnecessário, né? É, é, eu tô com o Xará, né? Não tem novidade nenhuma aí. Vazamento é vazamento, ainda que a soma de dois erros não faça um acerto, né? Então, se a Polícia Federal, durante a Lava Jato, teve vazamentos, e talvez eles não tenham sido tão condenados à época, ou condenados por um lado, o fato que o vazamento agora, a meu ver, não contribui em absolutamente nada para o processo, aliás, ao contrário, né, de certa maneira fragiliza ainda mais, mostra ainda mais o comprometimento do processo de investigação. É engraçado, eu ouvi um comentário dizendo o seguinte, né, a investigação que deveria ser sigilosa é pública, né, e o processo que deveria ser público é sigiloso, né? Então temos aí uma inversão. Para mim, a questão do pedido, do suposto pensado, projetado, sugerido, pedido Mas de na Lava Jato também houve, só interrompendo, houve vazamento do mesmo tipo. A sim, Marisa falando palavrão, enfim. Isso já virou é, prática do Tupiniquim. É, eu acho que com certeza teve vazamentos, mas também teve divulgações que foram autorizadas, né? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de vazamento. O vazamento em si, propriamente dito, eu acho, assim, ele gera esse desgaste, sem dúvida, mas eu acho que também gera uma coisa assim, de ter. Eu jamais me dirigiria ao meu pai dessa forma, e acho que cairia duro se um filho meu se dirigisse assim a mim. Mas cada família é uma família, cada família tem a sua dinâmica, e eu acho que o mais importante que um juízo de valor, assim, é pessoal, de uma invasão de privacidade, de uma troca de mensagens, é a própria questão da polícia vazar, o que não é certo, seja contra quem for, né? Em relação ao pedido, ao suposto pedido de asilo, porque encontraram um documento apócrifo e sem data. Ele pode ser qualquer coisa, pode ser de fato um documento até redigido e expressão do desejo do Bolsonaro, pode ser uma sugestão de alguém próximo tentando preservá-lo, ele pode ser encarado como uma evidência, um indício, mas por si só não prova nada, e não constitui crime que uma pessoa que se sinta politicamente perseguida pense em buscar asilo político numa nação que, entendendo que de fato ele é perseguido, ele pudesse ser acolhido. Aliás, é o contrário, né? Um direito humano garantido. Está lá na Declaração dos Direitos Humanos. Então, eu acho que tentar tratar a questão do asilo como uma simples fuga, por exemplo, quem fugiu? A, a Carla Zambelli, ela fugiu, a Carla Zambelli, né? O Bolsonaro, se é que ele pessoalmente teve passou essa ideia por ele, porque aquele documento poderia ser simplesmente, pô, pai, não fica dando mole aqui não, cara, os caras vão acabar te prendendo, ó. Vamos elaborar aqui um pedido, eu vou te mostrar aqui, ó, caminha isso aqui para o governo argentino, quem sabe? Então, isso por si só, né, no final das contas, eu acho que de uma certa maneira, eu acho que só deixa caracterizado que para nós não é novidade nenhuma, esse é um julgamento político, né? Não é um julgamento que tenha realmente ali uma imparcialidade. Aliás, a sentença já está até dada. Mas em relação ao espírito de corpo, hoje eu conversava com o Vitor aqui, eu ouvi no final do dia
que parece que o Barroso já tinha dado ali meio que o caminho das pedras para desatar o nó, né? E que a desatar o nó seria o seguinte: o Supremo conclui o julgamento, condena o Bolsonaro, a partir dali o Congresso decide se haveria uma anistia ou não, e o Supremo respeitaria a decisão do Congresso. Então seria uma forma, né, de se Respeitaria? desatar, de se, Porque essa porque é a grande questão, né? hoje o poder, o Supremo, ninguém nunca imaginou que esse Supremo Tribunal Federal representasse o que o Supremo que ele é hoje, né? Supremo de fato, acima de qualquer poder incontestável. Então parece que o Barroso deu a letra. Barroso, que aliás talvez seja dos ministros o que está mais se ressentindo do não só de ter seu visto cassado, mas como eventualmente poder vir a ser alvo também de uma sanção mais pesada, né? Quem vai buscar aí registros, manifestações do ministro, vê que ele tinha uma vida ativa nos Estados Unidos, tem patrimônio constituído, dava aulas, tudo para ele deve estar sendo uma. Acho que o Nunes Marques, talvez o Fachin não estão sentindo tanto, mas acho que o Barroso bastante, e talvez ele tenha dado ali é, a saída. Vamos ver aí os próximos relatos. Hoje é uma notícia que a Polícia Federal, numa eventualidade de uma prisão do Bolsonaro, já teria preparado até sua cela, né? Interessante. Mas, enfim, é o tempo que vai dizer. A sensação que eu tenho é que ainda existe muita gente que não se deu conta do alcance dessas medidas. E não me parece, diferente do que o Alexandre de Moraes disse, né, que quando o Trump e o governo americano tiveram acesso a totalidades. Será que eles realmente acham que o governo americano baseia suas ações única e exclusivamente no que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo falam? Será que eles acham que o governo americano não tem serviço de inteligência, não tem representação diplomática, não tem outras fontes? Eu cheguei lá, não, como eu sou amigo, ó, é um negócio que me. Eu não sei se quem acha fala isso, eu acho que é só narrativa, ou se realmente alguém é capaz de acreditar em alguma coisa assim. O que não quer dizer que eles não tenham interlocução e não tenham peso. Né? Tá mais do que provável que se a gente quisesse ter um bom embaixador em Washington, ninguém melhor do que Eduardo Bolsonaro, né? Porque no dia que o secretário de Tesouro sequer atende o nosso ministro numa conferência online, ele recebeu pessoalmente o Eduardo Bolsonaro. Então, de chapeiro, entre o chapeiro e um poste, parece que o chapeiro é mais útil, pelo menos no momento atual. Mas, enfim, é o tempo e os próximos dias que vão dizer como é que as coisas vão caminhar. Mas eu acho que precipitar o julgamento do Bolsonaro, na sequência já emendar uma anistia, pode ser a chave para desatar esse nó que a gente está envolvido. Bom, se todas as vezes, todas as rodadas de hoje eu comecei pelo Xará, essa ainda mais. O Xará vem com uma imagem forte, né? 4 momentos em que o menino Ney vai às lágrimas. Eu fiz aqui um trocadilho na nossa pauta que era de Neymar a pior. Uma pergunta cruel. Neymar é um ex-jogador de futebol em atividade e, Xará, eu queria aqui publicamente, tenho certeza de falar pela Nora, talvez nem tanto pelo Vitor, mas talvez por ele também, manifestar aqui a minha solidariedade, né, por esse momento difícil que vocês estão vivendo, convalescendo dessa sacola, né, que vocês levaram, porque assim, perder de 6 não é simples, perder do Vasco, mano. Oh, desculpa, Vitor. Mas enfim. E aí, o Eles menino perderam só Tem, de três, né? tem Né, uma, mano? Né? tem Vocês uma, só tem perderam de três. um, dá uma Né? olhadinha na tabela depois. no, Hein? Dá uma É. olhadinha na tabela, tá? Mas Depois, tudo perderam bem de que o três, ô, mano? Juventude já Quem colocou o Vasco perdeu no de seu devido três? lugar. Oh, peraí, depois a gente conversa. vamos falar assim. Levanta a mão quem perdeu de três do Vasco nesse campeonato. Levanta a mão. Levanta a mão Porto. quem corre Quem risco de perdeu. rebaixamento. Não, não, quem perdeu de três? Não, depois você faz as perguntas. Quem perdeu de três do Vasco, levanta a mão. Ó, Quem perdeu de seis, levanta a mão. ô Xará, Fica parecendo, você sabe que está parecendo aquele time da A, Arábia a Saudita que Nora poderia ganhou me zoar agora. da Quem ganhou de Argentina. três, levanta a mão. Aquele time da Arábia Saudita que ganhou da Argentina na primeira rodada da Copa do É, Mundo, de virada. é, foi. Porra, até hoje, porra, ganhamos dos campeão. Nós é isso somos. aí. Até Não hoje vou, tirar sarro dos não vou nem argentinos. poder Tá falar bom, isso. ok, Piada, ok, ok.
Mas Beleza. e aí, Xará? O Neymar é um ex-jogador em atividade, ele tá numa má fase, o time não ajuda. O que Neymar acabou ou ele pode se recuperar até a próxima Copa? Então, é assim, vamos lá. O time do Santos, se olhar, bom, o técnico não ajudava, já foi embora. O time do Santos é um time mediano, não é ruim, não é dos melhores elencos do campeonato, mas também não é para estar lá embaixo. É um time ok, né? E o Neymar é o cara diferente. Teve pessoal, eu coloquei, quando eu escrevi no Facebook, teve pessoal que reclamou, porque é fácil colocar a culpa no Neymar, porque ele é famoso. É justamente isso. Ele é o cara que deveria carregar o piano do time. E assim, ele claramente não está nas suas melhores condições. Pode ser que melhore. Ele jogou 7 jogos. Imagine, o pessoal está comemorando que ele jogou 7 jogos seguidos, primeira vez nos últimos 4 anos. Quer dizer, caramba, certamente ainda tem melhorar. Agora, se não melhorar, ele está muito, mas muito distante de um nível de Copa do Mundo. Assim, muito distante. Então, quem vê os jogos, né, e eu assisto todos, infelizmente, por dever de ofício, observa isso. Ele tem lampejos, né? Ele tem algumas jogadas, o passe dele é bom, né? Que é um diferencial no Campeonato Brasileiro, né? Que normalmente a qualidade de passe é ruim. Mas é só o cara parado. Então, o cara, ele tem que jogar lá na frente, porque se ele vier buscar jogo, ele não consegue progredir, né? Não é aquele cara que. Porque o pessoal tem o Neymar lá de 2010, 2011, né? Ou que jogou no Barcelona logo em seguida, que era o cara que, puta, arrancava, né? Do meio de campo para frente, não tinha o que parasse. Ele não é mais esse cara, né? Ele Então, hoje está enfim. mais como meia do que como um atacante, né? Mas o meia, ele para ser meia, hoje no futebol moderno, ele tem que ir para o ataque, ele tem que carregar a bola, né? Não dá para. E o diferencial dele é o drible, sempre foi. E ele não consegue mais driblar. Não tem um drible dele que dá certo, é impressionante. Teve a pa- no jogo do que a Do gente Cruzeiro. perdeu lá do Cruzeiro. Cruzeiro, né? Que a gente ganhou, desculpa. Que ele deu o drible, que virou meme, né? Que deixou o cara sentado no chão. Foi o único nos últimos 7 jogos. Ele não consegue mais. Então, assim, ele pode ser que ele evolua, né? E o Então time ele, também não ajuda, então, enfim. se você tivesse que fazer uma aposta, você diria que ele está num mau momento, está decadente, mas não acabou ainda. Cara, eu acho que acabou. Se eu tiver que fazer uma aposta, eu acho que. Pô, eu acho que até por isso ele chorou, né? Se bem que eu nem sei porque ele chora tanto, eu até coloquei, eu coloquei Neymar chorando. Tem mais ocasiões em que ele chorou que eu imaginava. Tem aqui a final da Copa do Mundo, a final não, né? 2018 que foi eliminado. Desculpa, 2022, né, que foi eliminado. Esse de camisa azul é na Copa de 2018, na Rússia, que a gente ganhou o jogo e mesmo assim ele chorou contra a Costa Rica. Aqui é contra o Bayern G, que perderam, né, na final da Champions. E o último jogo, né, ensacada de 6-0. Então, Foi e o assim, se eu te procurasse mais, apareceria mais. Então tem outro problema, não é só questão física, é a questão psicológica. Ele é um cara que não amadureceu. Ele é um cara que discute o tempo inteiro no campo. Discute com o juiz, discute com os companheiros, fica reclamando. Assim, ele não amadureceu. É impressionante. Ele é o cara que deveria ser o líder, né? E atua como se fosse um moleque no campo. Então, de fato, eu acho que tá Talvez difícil. nem só, talvez nem só no campo, né? E você, Nora? Você como jornalista, pensando o Neymar como evento midiático, você acha que ele já é um ex-jogador em atividade ou ainda não? Ah, no mínimo, um jogador que faz home office, né?
Isso, isso acho que comparecer presencial é pouco, tá? Mas uma coisa que eu concordo com o Guterman, que ele estava falando, que o pessoal cobra muito do Neymar, cobra, claro, tem que cobrar. Eu, assim, eu vou dar mais um exemplo, pessoal. Eu sempre fui de humanas e principalmente idiomas. Então, assim, eu chegava em casa, mãe, tirei 9 em inglês. Ai, filha, o que aconteceu com você, né? Por quê? Porque normal era tirar 10. Mãe, tirei 6 em física. Parabéns, parabéns. Porque eu sabia que para mim física é uma ciência oculta até hoje, sabe? Assim, por mais que eu me esforce, mas então assim, essas coisas é óbvio que você vai cobrar mais do Neymar do que do Zé Ruela. Sabe? Então tem que ser. Aliás, é assim que acontece. Mesma coisa na Fórmula 1. Você vê o Max Verstappen. O cara ganhou 4 campeonatos, agora está em terceiro lugar brigando. Pô, o que aconteceu? Claro, você está cobrando de um sujeito que é gênio, tá? O Neymar é muito bom, só que ele não está rendendo como deveria. Então é natural que se cobre mais dele, tá? É isso. Ninguém está cobrando dele que ele tenha um português castiço, por exemplo. Por quê? Porque não é atribuição dele, mas sim que jogue melhor em campo. Tá? Porque para isso é meu inglês e a minha física, tá? Então é a mesma coisa. Tem que cobrar dele, sim. Gente, também vamos parar com esse negócio de menino Ney, né? Tem É 33 tio anos. Ney já. Exatamente. O tio, Ney. tá mais É para tio tio do Ney. pavê, tá parecendo o tio do pavê já, sabe? E Então, aí, assim, Vitão, você acha que o Neymar é, é ex-jogador em atividade ou ainda não? Ex-jogador, ele é bem melhor que a maioria dos jogadores ainda, né? Mas ele não é mais um jogador de seleção. Eu acho que ele teve muitas lesões. Para você se recuperar a ponto de voltar a jogar em alto nível, você precisa ter vontade. Não sei se ele tem essa vontade toda. Uma vontade é lá Ronaldo, né? Que óbvio, era mais novo, mas foi dado Exato. com carreira acabou, não acabou, ele voltou e foi artilheiro da Copa. Ele nunca foi um atleta que se cuidasse tal qual os seus rivais assim, né? Os dois grandes atletas da década, né? O Cristiano Ronaldo e Messi são caras que são muito focados no desempenho dentro de campo. Não é o caso dele. Não estou dizendo que ele não é, mas claramente ele tem outros interesses também fora de campo, tem toda uma vida aí fora de campo. Então, assim, eu acho que não vai rolar, entendeu? Infelizmente, porque o Brasil está bem carece aí de gente boa ali naquela posição. Mas eu acho que não chega na próxima Copa. Se for convocado, vai ser por favor. E não vai estar em condições de jogo. Talvez jogue. Se for, né? Joga lá, entra, faz 10 minutos, faz um auezinho. Mas não, eu acho que não consegue. Veja, se ele tivesse, se ele tivesse jogando bem, ele estaria se destacando já no brasileiro. Porque você Exato. vê esses caras de fora, mais velhos, vêm para cá, eles vão bem, eles se destacam. É o caso do Hulk. Os caras vão, né? Se tivesse jogando fino da bola, estaria já se destacando, tendo um destaque. Mas você não vê nem nos jogos que o Santos venceu, você fala assim, não, o Neymar acabou com o jogo. Jogou bem aqui, fez um gol de pênalti ali. Mas não é, fala assim, nossa, o Neymar tá arrebentando. Não, não tá arrebentando. E você vê, não fez nada no jogo contra o Vasco, nada. Não é um negócio que é anormal. Nesses 7 jogos que ele jogou, em quais deles ele foi o melhor em campo? Não sei, talvez em um. Foi em algum? Não sei, não acompanhei. O Guto não pode me dizer. Mas eu acho que ele não chega na Copa. Não, não. Contra o Flamengo ele fez o gol decisivo, né? Mas foi a jogada. Foi aquilo, ele recebeu a bola e virou em cima do zagueiro e fez o gol logo no final, tal. Mas e aí deram, foi o melhor em campo. Eu não achei, sinceramente, ele fez o gol. Bom, vou dar aqui a minha opinião. Não sei se vocês já viram um filme. Já vou dar uma dica. Chama. Conta a história do Babe Ruth, com aquele John Goldman, aquele bem fortão assim que fez o Fred Flintstone também. Pô, esse filme é sensacional, né? E mostra a carreira do maior jogador de beisebol de toda a história. É sensacional esse filme, vai, é muito legal. E ele acaba a carreira dele
no bagaço, mas ele arranca lá um home run, vale muito a pena. Até não sei que plataforma, eu vi esse filme há muitos anos, eu estou dizendo isso o seguinte: tem uma coisa ali dentro e diferente do Neymar do que da esmagadora maioria dos jogadores. O Neymar, a meu ver, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, faz parte de uma galeria assim que tem gente muito boa ao lado dele. Tem números impressionantes na seleção brasileira. Tem uma carreira que eu acho que teve suas conquistas, mas poderia ter mais. Tem uma sensação que houve um erro na volta dele para o Santos. O Santos precisaria estar um pouco mais estruturado para proteger mais o Neymar dentro de campo, para que talvez tivesse uma chance do futebol dele aparecer mais. Vou dar um exemplo. Eu acho que se o Neymar jogasse hoje no Flamengo, por exemplo, o futebol dele estaria rendendo mais, né? Porque ele não consegue mais sozinho fazer tanta diferença. Acho que o choro dele é um choro, não é um choro midiático. Eu acho que é uma característica dele, ele é um cara emotivo e tudo. Concordo com o Xará, eu acho que falta ali um. A essa altura do campeonato já deveria ter um maior amadurecimento, mas como tem esse entorno, essa coisa do menino Ney, eu acho que é uma adolescência, uma juventude tardia. Só que, cara, eu acho que o futebol brasileiro tá tão nivelado por baixo, que se ele tiver andando, se ele não tiver, se ele tiver andando, ele joga na seleção. Pelo menos é um banco de luxo. Porque, sinceramente, assim, cara, eu sei falar os 11 ministros do STF e não sei a escalação da seleção brasileira. Então, eu acho que num cenário devastado como é o futebol brasileiro hoje, né? O Xará falou uma coisa certa, né? Passe. Cara, você vê jogador de futebol profissional de time grande da Série A, cara errando passe de 2 metros, cara errando passe pro lado, assim. É um negócio assustador. Então, a minha impressão é que se o Neymar estiver andando pelo nível de futebol brasileiro, se eu fosse o Ancelotti, eu levaria ele. E a minha torcida como brasileiro e como amante do esporte é que o Santos melhorasse um pouquinho, o Neymar melhorasse um pouquinho, para quem sabe, né, ele chegar ali na última Copa dele e dar alguma contribuição. Não tem esperança nenhuma, zero, o que pode ser um forte indicador de chance da seleção ganhar alguma coisa, porque como não tem esperança, já é um bom indicador. Porque em 94 mesmo eu não esperava nada da seleção, né? Basta lembrar como a seleção saiu daqui, né? Neymar, o Romário sendo convocado no último jogo da eliminatória, a seleção começou a entrar em campo, porque em todo lugar era vaiado. Eu lembro que eu fui assistir um Brasil e Equador aqui no Morumbi, quando eu vi quase briguei com um camarada, que eu vi o cara jogando a bandeira do Brasil, eu falei, nunca um argentino faria uma coisa dessa. Eu falei um pouco mais coisas depois que eu falei isso. Eu falei, nunca um argentino faria isso, seu. Você foi nível Aí, Eduardo Bolsonaro. Isso. exatamente, entra o É, áudio dos então, Bolsonaro, por né? isso que eu pedi até desculpa para a Nora, né? Eu não meu pai e minha mãe me procuraram de educação, mas eu não sou um Word inglês assim, especialmente no campo, porque é um lugar para você extravasar, né? Não é que nem os americanos, você fala defense, né? No estádio, bobo, egoísta, né? Feio, não, enfim. Mas eu assim, eu sinto muito assim esse ocaso, mas eu acho que pelo nível do futebol brasileiro, o Neymar ainda consegue jogar no nosso campeonato, vai se arrastar até a Copa, e se estiver andando, vai fazer que nem na Copa de 90, que o Maradona foi lá de cadeira de roda, né? Pegou uma bola no jogo, colocou Canidia na cara do gol e mandou o Brasil de volta. Quem sabe não acontece isso com o Neymar. Mas de toda forma, é triste, né? Eu tenho um. Eu sou amante do futebol, né? Então, quando a gente ama o futebol, antes da gente amar o nosso time, a gente ama o esporte, né? Uhum. E ver um time com a tradição do Santos assim tão largado, né? Um bastidor. Mas fez, contratou o Voivoda, né? Um bom técnico. Acho que Esse agora cara é bom acertaram. técnico. Esse cara é bom técnico. Foi É. desclassificado, né? Com agora na Libertadores, não é isso? Não, ele saiu antes, ele Ele já estava no tinha saído. Fortaleza. Ah, É, então, a o Fortaleza Fortaleza que estava saiu. mal. Não foi o Fortaleza que saiu Mas não, agora? não, não por ele, já saiu faz um tempo, já saiu Ah, faz não, o uma Ceará, tô rodada. fazendo confusão. Mas esse cara é bom técnico, ele pode arrumar aí o Santos. Vamos ver. Vamos ver. Enfim, vamos torcer pelo menino Ney. Ainda não é um ex-jogador. O Xará, mais cético, Santista, a gente entende, está machucado.
Mas ele é o voto divergente. A gente acha que ele ainda não é um jogador tá em franco declínio, mas ainda não é um ex-jogador em atividade. Vamos torcer. O Guterman, tá, sabe as fases do luto? A primeira é negação, ele ainda está na negação. Eu Ainda acho que faltam não, as eu acho que outras ele tá na fases. revolta. Ele tá na revolta, né? Talvez, então, a segunda, se não me falha a memória, é raiva, tá? É, as Talvez Deixa eu ele já fases falar do tenha minha Luto. passado bola da fora e negação. vocês decidem. Tá bom, fala. Então começa por você, Xará. Minha bola fora. Bom, eu vou dar uma de torcedor vascaíno, né? Minha bola fora vai para essa porcaria dessa diretoria, essa e todas as anteriores, que transformaram um time glorioso nessa porcaria que tá aí. Eu vou cancelar o meu Premiere, não quero mais saber de assistir. Não vai mais Ainda assistir? não Nossa, cheguei, tá me lembrando. ainda não cheguei nesse ponto. Ainda não cheguei nesse Ele ponto, tava me mas lembrando a minha alguém bola esse fora. discurso aí. Mas aliás, foi marcado a mercado, né? O nosso Cruz Maltino no meio da semana. Mas enfim, bola fora para as diretorias. A última diretoria decente foi do Laor, na época ali da Libertadores, e um pouco depois, tal, e o resto, vou te dizer, é só ladeira abaixo, né? Impressionante. Então é bagunça, não tem é compadrio, como é que fala? Contratações mal explicadas, uma série de coisas aí que o estado atual do time não é improvisado. Essa é a minha bola fora. Minha bola dentro vai para a oposição no Congresso, que ganhou de 6-0 do governo, né? Com direito ao olé. Impressionante, os caras conseguiram, porque até ontem não, né? Até o dia anterior ao da eleição da mesa diretora, era o Omar Aziz que era ele estava inclusive já dando entrevista, o relator estava dando entrevista como relator da comissão, estava tudo certo. Só não Aí combinaram com a chegou oposição. lá, só não combinaram com a oposição. O Randolfo O Rodrigues, eu acho Randolph que chegou dormiu. atrasado na eleição Então, ele chegou do ano atrasado, eu acho que ele devia estar dormindo, né? Sei lá. E daí levaram um olé fantástico. Realmente, parabéns para a Bola dentro oposição. para oposição. Bola, Bola isso, fora para bola a dentro. diretoria do E Santos. minha dica, uma dica que eu acho que você já deu, mas eu vou dar porque eu acabei de assistir a série 1883. Muito Série bom. linda, Maravilhoso. linda. Puta Assim, fotografia. e eu tenho, vamos Espetáculo. dizer, que sou pai de filha. Eu tenho um certo lugar de fala nessa série, porque eu vou te dizer, é de arrebentar pai de filha. A série é linda, né? De fato, assim, uma série de época muito bem ambientada enfim, no mais não digo, é bem emocionante, são dez episódios, né? E pai de filha tem que tomar cuidado para não Então chorar. não perca 1923, que é a sequência, que eu acho que é até melhor. São duas temporadas. Eu vi só a primeira, mas estou procurando a segunda. Eu acho que ela Só para me não deixa, localizar, essas mantém o duas nível. são são as duas anteriores a Yellowstone. Isso, Exatamente. isso. Olha da família. É a, é a trilogia, né? A saga da família Dutton. Muito bom, muito bom, Isso. muito bom. E você, Nora, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora? Bom, minha dica é uma série igual. Eu maratonei num dia só, tá? São acho que 8 capítulos, tipo uns 40 minutos, muito legal, chamada O Consultor, tá? Não é muito recente, Ah, deve ter é um. fantástico. Muito legal. O Christopher Waltz, que tá um arraso. E é uma Muito sátira bom. ao mundo corporativo, assim. Gente, eu acho que eu passei por tudo isso que eles passam, tá? Quase isso. O mundo corporativo é muito legal, vale muito a pena, tá? Uma temporada só. Parece que vai ter uma nova temporada. Na verdade, eu falei, não é tão antiga assim, não, mas deve ter uns.
2 anos por aí, mas parece que vai ter meio que uma continuação. É muito legal. O Consultor tá no Prime, tá? Então vale a pena, minha recomendação. Aqui eu vou fazer um combinado, tá? Bola dentro e bola fora. Bola dentro para o Tarcísio na resposta que ele deu quando a imprensa perguntou o que ele achava daqueles áudios da família Bolsonaro, do Malafaia, todo mundo lá, dos xingamentos a ele, tudo. Gente, o cara é safo. O cara é safo. Safo no bom sentido, tá? Não estou sendo. Que ele Ele é falou? Que muito. eu não sei. Primeiro ele falou que o seguinte, que isso daí eram áudios, era uma conversa entre pai e filho, que isso era uma coisa particular, que era deles, que ele não ia comentar o teor disso e tudo. E aí ele falou que não, que ele tem um ótimo relacionamento com o Bolsonaro, que ele é muito grato ao Bolsonaro, tudo. Gente, ele seguiu o manual Aliás, que você tem que aliás, o falar. Eduardo Bolsonaro critica o pai exatamente pela forma como o pai tratou o Tarcísio, né? Quase que um ciúme Claro, não. filho, né? Não, e ele ainda fala que o Tarcísio não ajudou no STF. Oi? O que o Tarcísio poderia ter feito no STF? No máximo, o É. próprio Bolsonaro, porque ele indicou 2 ministros. Se alguém poderia fazer alguma coisa, seria o Bolsonaro. Tarcísio não. Então, a resposta dele, vale até a pena ver assim a íntegra da. É uma entrevista tipo quebra-queixo, tá? Não foi uma entrevista propriamente dito, mas ele foi perfeito, tá? E a bola fora, obviamente, para a família Bolsonaro, né? Fritando o Tarcísio, de novo, por ciúmes, outra vez, vamos ver o Sérgio Moro parte 2, né? Então, assim, bom, sem comentários, bola fora e pronto, acabou. Vou parar por aqui. E você, Vitão, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora? O pai Vocês já devem tinha ter. anunciado, Eu não sei se vocês apesar dele perceberam tímido. que eu olhei assim, porque tinha uma mocinha aqui pronto, fazendo peraltice aqui comigo, quase que me deu um susto, mas deixa ela, deixa acabar aqui que ela vai ver. E aí, Vitão? Como já anunciei, eu tenho 6 bolas dentro. Ah, eu pensei comigo, Dessa Né? vez foi mal gol. vai acontecer, né? É antigo. São 6, não são uma, mano. 6. Ah, mas é um jogo como qual. Não, você não toma de 6 todo dia no futebol, né? E Em seu casa, time não faz 6 também, né? Todo dia. Não, o alguém time dele fala, não né? faz seis no Aliás, semestre. aliás, O time dele não faz seis no dizia, semestre. Então, diziam que que se o Neymar tivesse em campo contra a Alemanha, a gente não tinha tomado 7. Tinha sido só seis. Pois é. Neymar estava em campo e Inclusive, tomou 6. nós batemos o recorde, porque a Alemanha fez 5 gols em 18 minutos, o Vasco fez 5 em 17. Foi Isso, recorde. 17. É isso Eu aí. só lamento esse meio que tiraram o pé, porque do jeito que tava, dava para fazer mais. Dava para fazer mais, o Eu tava pessoal no, fez 6 aí. eu, eu tava no carro Não tem ouvindo o como, jogo com né? a Você manter Thelma o mesmo. e até, nossa, gol de novo, né? Olha, outro gol. Foi punk. E agora, se tivessem me dito antes do jogo, falou assim, ó, vai ter um time nesse jogo que vai tomar 5 gols em 17 minutos, eu ia apostar o meu patrimônio que seria o Vasco, entendeu? Eu não ia dizer que era o Santos, eu ia dizer que era o Vasco. Que já voltou à sua normalidade, inclusive ontem a bola fora, é pro Vasco que perdeu ontem pro Juventude tomando um gol no primeiro minuto. Mas voltou ao normal, né? Mas tudo bem, pelo menos me deu uma alegria aí, diferente, né? Então, são 6 bolas dele. Alguns dias de. Tipo, alguns dias de ilusão. Fala, agora vai melhorar. Aqui vai melhorar coisa nenhuma. Tipo tomar um pileque, né, ô Vitor? Você fica alegrinho ali e tal, mas daqui a pouco passa. E Daqui a depois pouco vem a volta, depois ressaca. volta ao normal. Mesmo, aí você fala assim, não, é isso. Bom, sem bola fora. A bola fora também, a bola dentro são 6, a bola fora é a do próprio time que não consegue manter o É nível, a né? dica. Tipo, joga um bem, depois joga muito mal, aí fica nesse reme-reme. Paciência. E a dica? Então, já que o Guta mandou 1983, eu falo 1923, que é a continuação, que é tão boa ou melhor, né? Assim, é que eu não posso dizer que ela é melhor, que eu não vi a segunda parte. Mas é A bom pra primeira parte é cacete. muito boa. São É várias uma histórias pena, que se é uma conectam. pena que Yellowstone tenha acabado
é como acabou, né? Com o desentendimento lá do. Oh, meu Deus, faltou o nome do ator. O Kevin Costner. Do Kevin Costner. Obrigado, amor. É, a... E obrigado, Nora, também. É, o desentendimento. Imaginei que eu estava esperando esse adendo. Para evitar problemas conjugais mútuos, né? Exatamente, Mas exatamente. foi uma pena, mas não invalida, porque é uma baita de uma série e esses spin-offs também foram sensacionais. Bom, a minha bola dentro vai para o meu tricolor, que avança na Libertadores, né? O El Morumbi te mata, né? Entendeu? Então, os times, quando vêm jogar no Morumbi, sempre tem um peso da massa tricolor, que aliás fez uma festa belíssima. Começamos o jogo bem, fizemos 1-0 logo, parecia que ia ser moleza, mas foi dureza, um empate que se estendeu até o final do jogo, e ali nos pênaltis o Rafael brilhou e o São Paulo avançou. Eu já não tenho mais idade para isso, mas bola dentro então para o meu tricolor que avançou. Bola dentro também para, como o Xará falou, para a oposição. Acho que de fato essa notícia, esse vazamento gera esse desgaste, mas não muda muito o quadro. Não tem profundidade como evento. Agora, essa derrota do governo, eu acho que é um trigger bastante relevante, né? Então, bola dentro, proposição. Bola fora, cara. Puxa vida, é tão difícil escolher assim, né? Bola fora para os abusos do Moraes, bola fora para a arrogância do Barroso e do Dino, bola fora para a omissão STF, dos ministros. Eu acho que é aquela bola fora de segurança, né? Quando parecer não coletivo. ter nada assim muito mais chocante para você falar, é isso, né? O conjunto da obra, ter levado o país no limite institucional, me custando algumas horas de trabalho, tentando acalmar as pessoas. Esses dias eu fiz um texto lá, não costumo escrever no LinkedIn, acho o LinkedIn chato pra cacete, mas eu escrevi lá, né, porque eu relacionei de quando eu entrei no mercado até hoje, quais foram as crises que eu vivi. Eu sempre brinquei, né, sempre falava, nunca tive 2 anos de paz, mas catalogando ali as crises, foi isso mesmo. E todas as crises, ao final, passaram, foram superadas, se transformaram em oportunidades. Eu acho que agora não vai ser diferente. Infelizmente, a gente vive num mundo que qualquer um que fizer um vídeo ganha uma notoriedade, especialmente se estiver colocando lenha na fogueira. Então, um amigo, cliente, me mandou um vídeo. Eu falei, tá, mas quem é essa pessoa? Que o cara falava lá, o Banco do Brasil vai quebrar, vai falir, tirem seu dinheiro do Banco do Brasil. Eu falei, mas tá, mas quem que é essa pessoa? Ah, não sei. Aí você fala, cara, Eu que vi esse loucura. vídeo. Que loucura, né, cara? Pelo contrário, é até crime contra o sistema financeiro, né? Falar uma barbaridade daquela. Não, eu já eu vejo essas pessoas falando, não, agora você tem que andar com o dinheiro na mão, tire o dinheiro. Pare, que conversa fiada é essa, meu? Para com Então, isso. infelizmente, esse é o momento que a gente vive e isso não é obra do acaso, isso é uma construção, né? Assim, esse caos que a gente chama de Brasil, ele não é obra do acaso, né? Assim, a gente está construindo esse negócio mas eu não sei, tenho uma sensação de que talvez a gente esteja no prenúncio de uma mudança porque assim, nós nunca vamos ser nada muito bom, mas a gente tem ups and downs, e acho que a gente está num down e no prenúncio de começar uma retomada. Vamos ver. Teve a pesquisa aí, mas não boto muita fé nessa pesquisa, não. Bom, enfim, meus amigos, sempre bom encontrar vocês. Semana que vem tem mais, e tudo indica que vai ser uma semaninha cheia também, como foi essa, tá bom? Fiquem com Deus e xará meus sentimentos aí. Espero que essa próxima semana seja o suficiente para você se recuperar. Daqui a Você vê que o pouco, Vitor não técnico precisou. novo. É, o Vitor não precisou muito tempo para voltar para a realidade, né? Mas eu espero que a próxima semana você se recupere, tá bom? Tranquilo. Mas que Nora, a Vitor, realidade do Ultraman é essa, não é que ele tem outra. É essa a entendi. realidade. Vamos ver, vamos ver. A Um a abraço minha para vocês até realidade, a semana minha que vem. realidade são dois pontos na frente do Vasco, com o mesmo número de jogos agora. É verdade. Desculpa, gente, eu tô Essa é a minha aqui no. realidade. Desculpa, eu tô no Não topo da posso. tabela, então eu não vou entrar nessa discussão, tá? Nora, Marcelo, Muito Vitor, bom. obrigado, viu? Até semana Beijos. que vem. Um abração. Falou. Tchau, Tchau. Um tchau. Tchau, tchau. abraço. Tchau. Valeu.